aos poucos, eu fui abandonando o humorismo nesse sentido, sabe? Mas tem o diretor do Coringa, se eu não me engano, ele fez O o. Todd Phillips. Ele fez o Se Beber no Caso, não é? É. Ele falou isso, cara. Ele falou, cara, não dá mais pra trabalhar com comédia, cara. Eu não sei o que vai dar problema e o que não vai dar problema, né? Pois é. O Léo Lins veio aqui, né? E ele falou assim que a gente discutindo, é mais difícil ou mais fácil fazer humor com todas essas restrições e esse negócio de você não sabe onde pisar direito? Ele falou que é mais difícil e é mais fácil. Porque o que não tinha graça antes, agora tem graça pelo perigo que é você falar piada de gordo, meu Deus. E antigamente já não tinha mais graça fazer piada de gordo, porque todo mundo fazia. Exatamente. Era piada nível 1. Agora vira nível 8, de tanto perigo que é. Tu tem que vir pra um lugar como esse aqui, debaixo da terra. Exatamente. Não tem ninguém vendo? Vamos falar. Não, e você tem Aquele português ali. Que loucura. E você tem que ser o que você tá zoando. Se você é gordo, você pode fazer piada de gordo. Sim. Apesar que não, né? O Jansen veio aqui e falou que ele foi Cancelado, acusado de foi. gordofobia e ele é gordo pra caralho. Puta, fudeu. É. Fudeu, cara. Não tem mais, cara. Quando a gente tava na Record fazendo Legendários, a gente começou a beirar essa situação. Quando a gente fez piada de gorda, vai pegar mal. A gente fez uma piada assim com mulher, vai pegar mal. Aí a gente, a gente o universo começou a ficar estreito, né? Vamos fazer de português. A piada era o seguinte: vídeos incríveis, vídeos da internet, vejam os vídeos mais incríveis da internet. A ideia é que chegava um assaltante e o assaltante ia pra ameaçar o cara. E o assaltante era português. Tá. Um português entra em uma loja de departamentos e assalta o dono da loja. De repente, ele pede os produtos e deixa a arma à vista do dono da loja, enquanto ele vai pegar os produtos. O dono da loja pega a arma e dá um tiro na cabeça do assaltante, que não sofre nada, pois ele era português, e português não tem cérebro, ele saiu da loja. Essa piada não vai pegar bem, porque tem a Record Internacional, tem pessoal lá de Portugal. Nem de português não podia fazer. Aí vai pra papagaio, não pode. Fudeu, papagaio. Então, cara, aos poucos eu fui migrando o meu trabalho pra música, né? E eu reverti a carreira solo do Detonator pra uma coisa mais infanto-juvenil. Tá. Né? Então, o trabalho que o Detonator faz, a voz do Detonator já é engraçada por si só. Exatamente. Né? E aí, o primeiro disco do Detonator solo, esse aqui, o Metal Folklore, ele é um disco que fala do folclore brasileiro, que tem o Curupira, a Mula Sem Cabeça, o Boto, Boitatá. E aí são músicas que falam dessa história do folclore. A graça é que o disco já é narrado pelo Alexandre Frota. Porra. Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Frota. E você vai ouvir a história mais bonita que tem. Porra, isso já é do caralho. Já é maravilhoso, Já é do caralho. Cara. Quem diria que ele ia virar deputado federal, cara? E fechar puteiro. Sabia disso? Veio o Maroni aqui. Veio o Maroni aqui 2 dias depois do Frota fechar o Bahamas, cara. Sabe o que eu acho o Alexandre Frota foda? Ele já foi tudo. O Alexandre Frota, ele já foi tudo, cara. Tudo que você pensar. Ele já foi tudo. O que tá fazendo sucesso? Ele é. E eu tenho uma lembrança muito boa do Alexandre Frota, porque no dia que eu tava gravando o Metal Folklore, foi justamente um 13 de junho, dia do meu aniversário, ele foi lá gravar. Porra! E ele foi no dia do meu... Porra, falei, mas dia do meu aniversário, Frota. Ele, porra, maneiro. Porra, vou gravar aí pra tu, cara. Bota aí, vai lá. E, pô, não me cobrou nada. Que do caramba, cara. Na época ele trabalhava na Record, acho que a gente fez uma coisa com o Alexandre Frota, eu chamei ele e foi. Tem até foto do Alexandre Frota aí. Aqui no final? No meio aí, ó. Aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Cadê? Dá pra ver aqui, ó? Detonator com o Alexandre Frota. Aqui, ó. Dá? Que sensacional, cara. Cara, o Alexandre Frota é isso, cara. O que ele é? Ele é tudo. E esse disco ele é bem legal, porque ele é um álbum de figurinhas. Nossa, um puta encarte, cara. Olha. Ele as figurinhas estão ali, ó. E aí você cola as figurinhas do próprio encarte. Pô. E esse disco, pô, fez o maior sucesso. E a carreira do Detonator, ela é toda em português, uma pegada assim, coloca as crianças pra ouvir rock. E tem a parte lúdica, engraçada, pela voz do Detonator, que nem o disco agora, que foi lançado, o Arraiado Metal.
que Vai ser lançado ou já tá oficialmente lançado? foi lançado Foi agora lançado. nessa segunda-feira, justamente visando as festas juninas. Que não vão ter, né? Por causa da pandemia, cada um vai comemorar na sua casa. Eu Exatamente. coloquei E a trilha, a capa do álbum tá na tela aqui. Tá na pra você tela? ver. Ah, e a tá. trilha sonora tá disponível para qualquer um, né? Você pula fogueira dentro de casa agora. E aí eu peguei todas as versões assim clássicas de música de Arraiá, Cai Cai Balão, Sei. o sanfoneiro só tocava isso, Sonho de Papel, todas essas em versão heavy metal e na voz do Detonator, cara. Então Pô, ficou. que se ele conseguisse chegar aqui pra Se o mostrar... Detonator vier aí, se bobear, ele até canta. Ah, é? Pô, eu adoraria, cara. E você falou que é infanto-juvenil o público? É de que idade até que idade? O legal do heavy metal, cara, é geracional. Então, essa molecada de hoje em dia, ouvir heavy metal é uma coisa mais rara, Total. porque o rock ele já não é mais base da música popular há muito tempo. Então, na nossa época, a gente ouvia. Porra, Xuxa tinha riff de guitarra, né? É. Então É o rock mesmo? ele estava permeado em todas as músicas, É. né? Em todos os estilos musicais. Hoje em dia isso não acontece. Então a molecada ouve outras coisas. Rock é coisa de tio, assim, sabe? Total. E o Detonator é uma porta de entrada legal pra isso. O Detonator e o Massacration. A quantidade de gente que eu já ouvi falando, cara, o meu filho começou a ouvir metal e rock por causa do Detonator, por causa do Massacration. Hoje em dia ele ouve Iron Maiden, ele ouve por causa de vocês. E isso, cara, pra mim não tem preço, Porra. sabe? Isso é muito legal. Tá ocupando um espaço aí que o Mamonas tinha, né? Não tem mais Sim. essa banda tipo Mamonas. A junção de música com humor, ela é muito poderosa, Vilela. Isso aí, Total, cara, né? é muito legal. E no caso do Detonator é interessante porque o Massacration, a dificuldade que o Massacration tem com o grande público são as letras. Porque a ideia do Massacration é aquela brincadeira do inglês. Ah, tá. Bucetation, né? Então as letras são meio em inglês e meio em português. Então a letra você não entende de prima. É. O Detonator não. O Detonator, como já é tudo em português, aí o cara já entende de cara. Eu fiz depois que eu conheci a carreira do Falcão Brega, Sei. eu fiquei muito inspirado, cara, pra Por quê? escrever em português. Por quê? O que você viu na carreira dele que você achou, né? Cara, Não conheço muito da... o Falcão, ele fez uma participação no clipe da The Mummy, uma música do Massacration. E aí, ele tava fazendo a gravação desse videoclipe lá nas dunas de Cabo Frio, como se fosse no Egito. E aí, no dia da gravação, ele chegou pra gente com 5 CDR em Sei. branco. 5 CDR branco escrito assim, Coleção Falcão. Caramba! Ele chegou, toma aí pra vocês isso aí, nosso disco. Mas, pô, Falcão, são seus discos, cara. Tá em MP3 aí. Mas, pô, você tá pirateando seu próprio... Não, mas não ganha dinheiro com essa merda não, toma aí pra vocês conhecerem. Não ganho dinheiro com isso, cara. Ele... Cara, devia ganhar, mas ele fez um agrado pra gente, né? tá. Em vez de ter tudo, ele deu um CDR. Com Cara, isso é tudo muito lá. foda, cara. Muito foda. E, cara, eu fiquei viciado, cara. Eu conheço todas as músicas do Falcão. E pra você compor, você tem que ter inspiração. Por isso que a maioria das bandas de heavy metal brasileiras escrevem em inglês. Que eles não ouvem nada em português. Ah, tá. Então você tá acostumado a ouvir coisas em outra língua, você quer, né? Escrevi. É um espelho, né? E aí, cara, eu comecei a ouvir muito as músicas do Falcão, são muito engraçadas, né? E isso me inspirou, na época, por coincidência, quando eu fui fazer a carreira solo do Detonator, em escrever em português. E foi muito mais fácil escrever em português depois de ouvir as obras do Falcão. Que caralho, cara, são geniais. Cara. Genial. E como que foi na criação do Massacration? Teve uma reação negativa, né? De algumas bandas, do pessoal do metal ou não? Teve. O pessoal não entendeu direito a Não, proposta? eles entenderam perfeitamente a proposta. Então qual foi o problema? O problema... Você não estava concorrendo com eles? Não, até o momento que a Deck Disc chamou a gente pra gravar um disco. Ah, tá. Então, quando a gente começou com o Massacration em 2002, todo mundo achava engraçado. Ah, puta, os caras Pessoal estão do Hermes tirando Renato, sarro, não sei o quê. E aí, cara, um dia a gente foi fazer uma participação no aniversário do João Gordo. O João Gordo tava fazendo aniversário e ele quis chamar o Massacration, porque ele viu na MTV e ele adorou. Ele, cara, queria chamar vocês pra tocar na minha festa de aniversário. Aí a gente chamou um baterista
E a gente fez o show. O Igor Cavaleira, baterista do Sepultura na época, tava nesse evento do João Gordo. Ele viu o Massacration, ele pirou. Ele falou, cara, eu quero fazer um convite pra vocês. Eu gostaria que vocês fizessem todos os shows da abertura do Sepultura no Brasil, da turnê brasileira, mas com uma condição. Eu quero ser o baterista. Caralho! Bicho, o primeiro baterista do Massacration foi o Igor Cavaleira. Cara, isso foi um absurdo. Que absurdo. Ele ia antes da banda, do Sepultura, ele colocava, passava o som, tudo. E aí na hora do show ele botava uma máscara, cobria todas as tatuagens, porque é uma coisa meio do metal, o baterista misterioso. É. E a gente não entregava a identidade. E a gente fez, cara, todos os shows da turnê de abertura do Sepultura com o Igor na bateria. Que foda, cara. Isso foi sensacional, cara. Isso foi um absurdo. E aí... O fato de vocês abrirem o show já gerou algum tipo de coisa? Ou ainda estavam levando Não, na... a gente não ouvia nada, assim. Tá. Apesar de que sempre nos shows eu via... Sempre tinha um ou dois no show, assim. Fica o show... Com cara de bunda, aqueles headbanger radical, É. assim. E, puta, eu achava engraçado. A gente é humorista, né, puta? Eu achava engraçado pra caralho. Aí a gente fez um show no Abril pro Rock, um festival gigantesco no Nordeste. E depois desse show, foi um absurdo, cara. Quando acabou esse show, o pessoal da DEC, o João Augusto da DEC, presidente da DEC, chegou, cara, vocês precisam gravar um disco. Olha o que vocês fizeram. E aí a gente gravou o primeiro disco do Massacration. Olha o que vocês fizeram, por quê? Porque foi um puta resultado Foi, legal. foi um absurdo. Ah, tá. Foi um absurdo. E aí a gente gravou o disco. Quando a gente gravou o disco, aí começou a pipocar. Aquela velha frase, cara. Ah, esses caras aí estão de palhaçada, estão tirando espaço de bandas sérias, Porra. que estão batalhando há anos e anos e anos. Puta papo furado, né, É. cara? Porque, assim, o Massacration era uma ideia original que ninguém nunca tinha feito no Brasil. Que era você unir heavy metal com humor. O Mamonas tinha feito isso com algumas músicas, né? Mas era uma coisa mais generalizada, em português e tudo. O Massacration fazia uma sátira especificamente ao heavy metal mesmo, sabe? E, cara, isso não deixa de ser uma coisa diferente, né? As bandas de heavy metal que estão batalhando há anos e anos fazem uma coisa que todo mundo já estava fazendo, né? De uma certa maneira, parecido com Sepultura, parecido com Estão Angra. concorrendo entre si, né? Sim, e é uma coisa muito mais difícil porque é um som muito parecido. Então a gente teve um destaque, obviamente a gente tinha MTV como carro-chefe, mas a ideia era uma ideia muito diferente. E era engraçado, e é engraçado. Por isso que foi o que virou o que virou, né? Então vira um puta discurso furado, sabe? A gente não tá tirando espaço de ninguém. A gente criou o nosso espaço, né? Tanto que depois não, na época, a gente tinha o aval do Sepultura e na época do André Matos. O André Matos, vocalista, fez agora, uma semana, fez 2 anos da morte dele. Ele é um ícone do nosso heavy metal. E ele mesmo falou numa matéria, a gente tem que aprender a rir de si próprio. Então, cara, com o aval dos 2 nomes mais gigantes, cara, a gente sempre... Mas isso vale não só pro heavy metal, né? Vale pra tudo, né? Pra gente? tudo, exatamente. Então a gente nunca ligou muito pra isso, sabe? E como eu sempre tive uma carreira em paralelo, sempre bem ligado ao metal, eu sempre fui um cara do metal. Eu tenho banda cover de tudo, cara. Já cantei Death, Deep Purple, Black Sabbath, Ingrid, porra. E aí o pessoal via os mais radicais, não, esse cara faz umas brincadeiras com Massacration, mas ele entende de metal, assim. Então, de uma certa forma, passava um pano, né? Sim. E tanto que, pô, eu falo isso com um puto orgulho. Eu, como Bruno Sutter, já fui eleito 3 vezes o melhor vocalista de heavy metal do Brasil, porra. Tá vendo? Isso aí cara, Chupa. é muito do caralho. Muito foda, cara. E hoje eu posso dizer que eu vivo de rock, sabe? Eu tenho um programa na Kiss FM diariamente, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, onde eu escolho meu próprio repertório. O Evaldo Vasconcelos, o pessoal da Kiss, eles me dão total apoio para escolher o que eu quiser. Então, de uma certa forma, eu tô vivendo meu sonho, porque eu tô vivendo do que eu queria viver lá atrás, que é de música, né?
Você ligou os pontos de uma maneira muito estranha, né? Pra dar essa volta e formar essa figura que é o lance de trabalhar com a música, né, cara? Exatamente, cara. Isso é muito louco, cara. Mas o humor sempre permeando, né? Porque o programa que eu faço na Kiss, ele é um programa bem humorado. E aos poucos eu tento fazer eu tento tornar a coisa equilibrada, do humor com a música, sem ser notificado pela delegacia. Isso no trabalho que você faz agora é mais complicado, né? Porque as músicas não vão ter. Porque assim, no caso do disco do Detonator, esse disco do Arraiá do Metal, cara, eu peguei os sucessos de metal, de Arraiá, transformei em metal. E são domínio público já. São domínio público. Então, cara, é uma coisa que pega bem com as crianças e ao mesmo tempo é engraçado. E cara, a voz do Detonator, qualquer coisa que o Detonator canta fica engraçado. Exatamente. Se cantar Tirei o Pau no Gato, fica engraçado. Eu vejo criança, cara, bem novinha, quando eu faço a voz do Detonator, porque eu só posso imitar, eu não sou o Detonator. Quando eu tento, entendeu? Eu tento imitar. Você alcança Eu, mais ou menos, né? Porque o Detonator não tem pau, né? Então é mais fácil. Cara, isso eu fiquei chocado com essa história quando eu soube que ele não tinha pau. Cara. E por que ele não tem pau? Porque, na verdade, ele segue a linha dos Farinellis, né? Dos eunucos, né? Que, estudando história da música, você percebe que na Idade Média, as músicas elas eram compostas para todos os naipes vocais, só que as mulheres eram proibidas de cantar. Por quê? Porque não, a mulher. Na época... época era a Idade Média, a idade das trevas, né, cara? Exatamente. Tudo era. O ser humano era um ser horrível, né, cara? Então a mulher não podia cantar. E aí, o que acontecia? As crianças, quando estavam entrando para a adolescência, os testículos dessas crianças eram extirpados para que elas não tivessem aquele choque hormonal e a voz ficasse grave. Para não engrossar a voz. Para não engrossar a voz. Então, aí eles se sacrificavam em nome da música. E aí o Detonator, sabendo disso, o Deus Metal virou pro Detonator, explicou. Aí o Detonator, ele entendeu errado. Em vez de ele tirar o saco, ele cortou o pau. Assim, continua, é agudo, só que tem um drive, assim. Ficou um pouco diferente, mas de uma certa maneira funcionou. Ele só tem 2 bolas. Ele não tem o pau. Ele não tem o pau. E não transa, então. Dizem que ele tem uma prótese de titânio, que é o metal mais duro do mundo, mas acho que não... Ele na cama deve ser uma bosta. Eu imagino que sim, né? Deve ser uma merda. Tem nada. Mas não tem relatos, né? Eu trabalho pro Detonator, mas não chego tão perto, assim, de certas intimidades. Não resolve essas tretas, tipo, de famosos, assim. É melhor não se meter nisso, sabe? Melhor não. E a grana vem o quê? Basicamente de CDs, de show. Show não tá podendo fazer agora. Pois é, cara, a pandemia me fudeu. Fudeu todo mundo, né? Assim aglomeração, né? O setor artístico todo, né? Eu tava numa fase bastante legal da minha carreira artística porque eu transformei o Detonator, o Bruno Sutter, em empresa, né? Então, o material fonográfico, os shows. Eu sempre, nos eventos, eu montava a minha própria lojinha. Então, antes de começar o show, eu chegava nos eventos e eu mesmo vendia lá, ficava tirando foto com o pessoal. Dava um puta trabalho, mas isso foi muito, muito importante para eu começar a lidar com o público de uma maneira diferente. Porque na época do Hermes e Renato, você não tinha esse contato com o público? Vocês não tinham produtos para vender? Não. A gente trabalhava, fazia os esquetes e mandava para... Eu só fui entender como que funciona esse esquema de merchandising, de carreira independente, de empresa, depois que eu saí do Hermes e Renato e fui montar o meu próprio negócio. Por causa dos eventos, na época, os eventos de anime, de cultura pop, Comic Con, Anime Friends, né? Sana. Então, esses eventos me mostraram. Seu standzinho e... Cara, lá nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Não sei se você já foi lá em San Diego, na Comic Con de lá. Não. Você vê, cara, stand, os atores de séries antigas, você vê o cara vendendo os produtos dele, tem gente pra comprar, tem gente que quer tirar foto e tal. É toda uma indústria, né, cara? Pois é, cara. Na época eu fui aprender isso com o pessoal do Anime Friends
que era um Um evento evento icônico, imenso. É. gigante, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar com isso. Estudando como o pessoal da cultura pop japonesa fazia com material de merchandising. Tudo se transforma em produto. É verdade. E tinha show também ou era só stand? Você fazia as duas Eu fazia os dois. É. Fazia o stand, aí depois tinha o show. É. Só que aí que eu falo, o Detonator só faz o show, né? É a parte mais fácil É a até, parte né? mais fácil. Ficar lá suando e vendendo. Eu ficava lá no stand vendendo, e o Detonator fazia o show, aí ele ia embora e depois eu que dava eu dava os autógrafos do Detonator. Tinha que assinar por ele. Tinha, é. Ele odeia assinar. Ele fica com uma puta cara de puta, assim. Vai embora, isso aqui. E aí eu que ficava assinando lá essas porra também. Aí eu chegava no evento, geralmente por volta de 11 da manhã, saía de lá 8 horas da noite arrebentado. Né? Caramba, cara. É verdade. Mas Esses foi. eventos são. E é uma circulação de. É muita gente, né? Que vai. Cara, é muita gente. E aí, né, com o advento da pandemia, acabou isso tudo. Então eu perdi por volta de 60% a 70% da minha renda. E aí vieram essas ideias das lives, né? É. E ainda tem a loja online, né? E é assim que a gente vai, porque nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar. Exatamente. Então,